Graça e paz, nós estamos para mais uma aula do ESTAD. O ESTAD é o Seminário de Educação Teológica à Distância. Eu sou o professor Gilberto Rebouças, pastor, e nós pensamos esse seminário para pessoas que não têm condições, por vários motivos, de estarem no curso presencial de segunda a sexta, mas que também não querem perder a profundidade, a qualidade. Então, nós criamos esse curso e muita gente tem participado. E você que vai assistir esta aula agora ou qualquer plataforma social, você pode matricular-se, se você é um obreiro, se você é uma pessoa que tem desejo de conhecer a Deus. Aqui nós não estudamos a Bíblia, nós estudamos o Deus que se revela através da Bíblia. A Bíblia não é um fim, a Bíblia é um meio, é a voz de Deus. Então, você pode se matricular pelo WhatsApp 85, que é o código de Fortaleza, 92037604. 92037604. Que Deus abençoe. Nós vamos para mais uma aula de teologia bíblica, que é Pentateuco, e nós estamos no último livro, o livro do Deuteronômio. Está dando para ouvir aí, irmã Keila? Tá sim, tá muito bom. Graças a Deus. Deuteronômio, capítulo 1, diz assim: São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe, jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Sucedeu que no ano 40, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença porque nós somos necessitados, somos carentes da tua graça, somos carentes da tua bênção. E pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor venha nesta noite nos ajudar, que o Senhor venha nos abençoar poderosamente para a glória e para a honra do seu santo e maravilhoso nome. Se conosco, Pai, nós pedimos, nós oramos, nós imploramos, por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fale conosco, pois nós precisamos da tua graça, precisamos da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção seja sobre as nossas vidas, para a tua glória e para o teu grande louvor, porque tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o louvor e a majestade. Se conosco, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém e amém.
Então, nós vamos agora começar a nossa aula. Eu aumentei um pouco aqui o tamanho da letra. Ficou ótimo. Então, nós já vimos na primeira aula que o livro de Deuteronômio ele tem três discursos. Em primeiro lugar, ele chama-se Hadevarim. Devarim quer dizer davar, palavra. Devarim é o plural, são palavras, ou seja, são discursos de Moisés. A primeira geração do povo que saiu do Egito havia morrido. Moisés está perto de entrar na terra prometida. E ele agora vai fazer uma série de três discursos para esta nova geração, com o objetivo de que esta nova geração não cometa os mesmos erros que seus pais cometeram e que por isso caíram no deserto e não alcançaram a promessa. Então, nós temos três discursos de Moisés, um muito extenso. O primeiro é uma espécie de introdução. O segundo é o discurso mais extenso. E nós temos um terceiro. E antes da gente entrar, Deuteronômio, para a gente entender o Deuteronômio, a gente precisa entender como era o mundo da época. Era um mundo suzerano vassalo. O suzerano era um poderoso, era um rei muito forte, e esse rei fazia pactos, fazia acordos, fazia contratos que a Bíblia vai chamar de alianças. São as berites. A berite é uma aliança. Existem dois tipos de alianças na Bíblia. Uma é a aliança bilateral, onde duas pessoas fazem ou mais fazem uma aliança e cada um tem a sua parte a fazer. É a aliança de Deus com Israel através de Moisés. Tem o que Deus faz e o que Israel deve fazer. E tem a aliança unilateral, onde só um faz, que é a aliança de Deus com Abraão e a aliança de Deus com Davi. Então, naquela época, era muito comum haver o tratado, um acordo, um documento, geralmente em pedras, para que a gente possa entender o Deuteronômio. E esse documento, ele começava assim: o rei maior, mais poderoso, ele se apresentava, falava dos seus feitos poderosos, da sua glória, e apresentava o desejo de abençoar aqueles menores. E aí ele colocava as suas leis, as suas reivindicações, as suas exigências. E aquele povo menor, caso aceitasse, assinava ou concordava. Então, havia-se um pacto. E depois deste pacto acordado, depois deste pacto feito, desse acordo feito, havia bênçãos e maldições. Havia bênçãos em caso o suzerano ele estipulava bênçãos em caso do cumprimento do vassalo com as suas obrigações, mas também havia maldições, punições em caso de não cumprimento.
Então Moisés está agora nas margens do Rio Jordão, do lado leste. E ele vai conquistar a terra prometida que ficava do outro lado do Jordão. Por isso eles são chamados de hebreus, que hebreus quer dizer aquele que vem do outro lado do Jordão. Então, Moisés agora está com a segunda geração. A geração que saiu do Egito só tem Moisés, Arão, Josué e Caleb. Os demais morreram. Passaram 38 anos dando voltas, andando em círculo no deserto, e foram mortos, caíram prostrados. E agora Deus, através de Moisés, está fazendo discurso aos seus filhos para que eles aprendam esta lei, para que eles não cometam os mesmos erros e para que eles possam agora tomar a terra, se apoderar da terra prometida. Então, Moisés vai começar com uma introdução, que é o que eu já falei, e aí ele vai fazer um discurso a toda a nação. É o final do seu ministério. Ele já está velho e ele vai fazer estes discursos. Por isso ele escreve o Deuteronômio, que quer dizer Deutero segundo, nomos lei. Então é a segunda lei. São resumos em forma de discursos dos outros livros para a nação. É um livro hiper importante. São estas as palavras que falou a todo Israel no deserto do Arabá. Então agora ele vai dizer qual é a vontade de Deus para este povo, para esta nova geração. O que eles devem fazer e o que eles não devem fazer. Aí ele diz assim, jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir. Seir era a montanha onde ficavam os edomitas, os descendentes de Esaú, até Cades Barneia. Então eles saem, eles vêm caminhando pelas planícies, eles sobem as montanhas, passam pela terra de Esaú, e eles vão chegar perto da terra prometida. Agora, uma coisa os separa da terra prometida, tá? Que é o Rio Jordão. E aí eles vêm, e eles duram 11 dias nesta jornada, e eles vêm pelo monte, eles saem do Monte Horebe. Tá? O Monte Horebe é um monte onde é desolado, então por isso Horebe quer dizer desolação, é lá na península do Sinai. Então, o tempo, quando é que Moisés proferiu esse discurso? No 40º, no primeiro dia do 11º mês. Então, sucedeu que no ano 40º, ou seja, no final dos 40 anos, no primeiro dia do 11º mês, né? Quer dizer, do mês de número 11. Então ele agora faz, e ele faz a rebeldia do povo, retardando a consumação da promessa até o ano 40º, isto é, a partir do Êxodo. Então ele vai falar agora de que o povo já devia ter conquistado, mas não conquistou, e esse tempo todo, de 40 anos, não foi culpa de Deus, foi culpa do povo. Então, Moisés agora vai lembrar coisas para que o povo de Israel, a nova geração, não cometa os mesmos erros.
e também para que eles possam possuir a terra prometida. Então, ele vai lembrar de fatos históricos. Antes de chegarem ao Jordão, o povo de Israel tinha uma batalha, uma espécie de batalha decisiva, que era a batalha contra dois reis poderosíssimos, que era o rei Seom e o rei Og, na terra dos cananeus. Então, do lado de cá do Jordão, a, a terra prometida ficava do outro lado do Jordão. Tinha como fronteira o Jordão, de um lado, e o mar Mediterrâneo do outro. E hoje nós vamos entender por que o Jordão ficou no meio da terra de Israel e não como fronteira da terra de Israel. Então, ele diz assim, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote. Então, esses dois reis eram reis poderosíssimos. E Moisés lembra aquela nova geração, inclusive o rei Og era daqueles descendentes de gigantes, que foi o caso do povo da antiga geração, da primeira geração não ter subido, ter perdido a fé, porque eles viram lá os descendentes de Anak, que eram gigantes, pessoas altas e que tinham o pescoço comprido. E Moisés vai dizer que Deus já havia dado vitória a esse povo contra esses dois reis, Seom, que era um rei poderoso, que ficava ali na Transjordânia, do lado de cá do Jordão, e o rei Og, que era um rei gigante, que nós vamos ver que a cama dele tinha quase 4 metros. E por que Moisés está dizendo isso? Para o povo não temer os gigantes que vão encontrar na terra prometida, quando atravessarem o Jordão. Aí Moisés agora vai explicar ao povo essa lei que ele escrevera no livro. Encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo. Então agora Moisés vai explicar essa nova geração tudo o que aconteceu, todos os fatos. Ele vai dizer onde o seu povo errou, onde os pais haviam errado, e o que esse povo não deve fazer, essa nova geração, e o que eles devem fazer. Então, ele vai agora explicar a lei do Senhor. Aquela lei que ele escreveu, que estava no livro, mas que a nova geração ainda não a compreendia. Então, ele vai explicar esta lei. Então, há um retrospecto histórico. Os atos poderosos de Deus entre Horebe e Bet-peor. Ele vai mostrar o que Deus fez. Qual é o intuito de mostrar o que Deus fez? Lembre-se que no contrato de suzerania, o líder maior, ele mostrava seus feitos aos vassalos. Então Moisés está seguindo isso aqui e mostrando àquele povo o que Deus fez. Né? Eu achei muito interessante o filósofo Jorge, ele diz assim, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repetir. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repetir. Então, o sermão de Moisés tem por objetivo evitar que a nova geração cometa os mesmos erros dos pais. Então, ele vai começar
A primeira tentativa de conquista de Horebe, né? A ordem de Deus. O Senhor disse, olha, nos falou em Horebe dizendo, bastante tempo vocês estão aqui. Ou seja, está na hora, né? Esse povo estava há 38 anos. Porque a primeira geração, lá no capítulo 13 de Gênesis, não teve coragem de subir, não teve coragem de enfrentar os cananeus, e aí só Josué e Caleb tiveram, então eles foram reprovados, ficaram dando voltas no Monte Sinai até que morresse, passaram 38 anos, 2 para chegarem lá, mais 38 dá 40. Então agora aquela velha geração havia morrido, e quem vai entrar é a nova. Isso é um princípio básico da Bíblia. É que o velho homem nunca herda nada das coisas de Deus, só o novo homem. Então a velha geração teve que morrer para que a segunda geração, uma nova geração, se levantasse. E aí Moisés lembra que ele escolheu juízes. Ele diz, olha, vocês são numerosos, vossos pais eram numerosos. Jetro, meu sogro, me deu um conselho. Eu deleguei autoridade, eu peguei pessoas, coloquei sobre vocês. Então, eu não dirigi vocês só. E Deus me ajudou, né, com isso. Então, ele disse, olha, eu aprendi a ouvir conselhos. Ele está querendo dizer para aquela nova geração que eles devem aprender a ouvir e a pôr em prática. Moisés ouviu conselhos de um homem que, podíamos dizer, é recém-convertido. Jetro não conhecia o Deus de Israel, mas era um homem sábio, e toda pessoa sábia tem como característica ouvir e analisar bons conselhos. Então ele vai dizer que os juízes que ele escolheu deviam ser imparciais. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Então ele está dizendo o seguinte: vocês agora assumiram o lugar dos pais de vocês. E vocês devem seguir por este caminho, serem imparciais no juízo. Vocês não devem. Havia gente. O povo de Israel era diferente das outras nações, por causa de Deus. Então, qual era o objetivo de Deus ao dar essas leis? O objetivo era fazer com que Israel conhecesse a Deus. O objetivo era fazer com que Israel vivesse. Se Israel andasse segundo essas diretrizes, ele viveria. E Israel seria um exemplo para as demais nações. Essas leis mostrariam a distinção, a diferença entre Israel e as demais nações. Então, esse povo tinha que ser um povo imparcial. A jornada, Yahvé diz assim, sobe e possui. Então, a terra de Israel é uma terra de contrastes, ela tem muitas montanhas, e as cidades naquela época eram construídas sobre montanhas, porque estas montanhas dificultavam o ataque dos invasores e serviam de fortalezas. Então, geralmente, as cidades eram cidades das montanhas, o que tornava mais difícil. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande deserto que vistes. Ele está lembrando ao povo. Pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Então agora Cádiz Barneia, que quer dizer lugar santo,
vai ser o ponto de partida para o ataque, para a invasão, para a conquista da terra prometida. Então Deus dá uma ordem. Deus diz: sobe e possua. Suba e conquiste essa terra. Então, esse povo agora tinha que obedecer a Deus. Os seus pais não tiveram coragem. A Escritura diz que o seu coração desmaiou. E quando eles ouviram das cidades fortificadas, dos gigantes, e é por isso que Moisés vai mostrar aqui que eles já tinham vencido um gigante, que era o rei Og. Então, agora o envio dos espias. Moisés vai mostrar que ele é alguém que ouve conselhos. Ele disse: então vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós. Ele está relembrando. Para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Então, Moisés ouviu o clamor desse povo. Moisés ouviu. E ele disse assim: isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós homens. Então, Moisés não era um líder que concentrava tudo sobre ele, mas era alguém capaz de ouvir uma solicitação, de ouvir um pedido, de analisar e, quando percebesse que era bom, de colocar isso em prática. Ele disse: isso me pareceu bem. Então, ele está dizendo: eu ouço, eu escuto, eu que sou líder, eu que falo com Deus face a face, eu escuto. Aí agora ele vai lembrar a falta de fé dos seus pais. Ele vai dizer: olha, para essa nova geração, ele diz, porém, vós, querendo dizer, não os filhos ali, mas os pais, ele disse: vocês não quiseram subir. Quando vocês mesmos propuseram que a gente enviasse espias, eu enviei, os espias voltaram, disseram que a terra era boa, mas quando eles disseram que as cidades eram fortificadas, suas muralhas altas, ele usa hipérboles, que chegavam até o céu, vimos ali também os gigantes, então os vossos pais não tiveram fé. E Moisés lembra a eles isso, para que eles não cometam, quando forem conquistar a terra prometida, o mesmo problema. Ele assim: murmuraste nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e destruir-nos. Também vimos ali os filhos dos anaquins, que eram gigantes. Então Moisés lembra: olha o que os pais de vocês, os antepassados disseram. Olha o que a primeira geração fez. É como se ele dissesse: vocês vão cometer os mesmos erros. Vocês vão fracassar. Vocês, a segunda geração, o povo que há de herdar a terra prometida, vocês não podem cometer os mesmos erros. Anakim, também tem nefilins, anaquins. Literalmente, no hebraico, é pessoa de pescoço comprido. Aí, gigante. E aí Moisés lembra ao povo o que Deus fez no Egito e no deserto. Então, esse povo, Moisés diz: olha, não cometam o mesmo erro de incredulidade que levou ao medo paralisante dos vossos pais. E para que vocês não cometam esse erro de serem tomados pela incredulidade e darem lugar a um medo, a um pavor, eu vou contar o que Deus fez, esse Deus que vai adiante de nós.
Então eu vos disse, não vos espanteis e não temais. O Senhor vosso Deus vai adiante de vós. Então Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. E ele pelejará por vós. Moisés está dizendo, olha, vocês não viram. Os pais de vocês viram o que aconteceu no Egito. Mas mesmo tendo visto tudo isso, não creram. Vocês não viram. Isso é andar por fé. É não ver, mas crer. A primeira geração andava pelo que via. A segunda geração tinha que andar pela fé. Ouvir falar dos grandes feitos de Deus, não terem visto, mas crer. Então ele diz assim, e como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegaste a esse lugar. Ele foi Deus quem nos trouxe, não fomos nós que chegamos aqui. Não é uma conquista nossa, é uma conquista divina. E aí ele vai falar sobre o julgamento de Deus sobre o povo, o castigo divino, como no contrato da suzerania. O povo teve seu castigo porque não cumpriu a sua parte no acordo, na aliança, na berite. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração, que era a primeira geração, verá a terra que jurei. Isso deve ter impactado muito aquela nova geração. Que jurei a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra que pisou, e darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir-me. Então agora Deus diz, olha, nenhum desse povo, nenhum dos pais de vocês, nenhum daqueles que disseram, olha, o Senhor quer nos matar, que não tiveram fé, que não creram, que não tiveram coragem de subir. O povo saiu do Egito. Em 2 anos eles estão na fronteira de Canaã. Os espias são enviados e eles voltam. Quando eles mostram as bênçãos, o povo se alegra. Quando eles colocam as dificuldades, o povo perde a fé. E Moisés está relembrando a essa nova geração para que não cometam os mesmos pecados dos seus pais, porque Deus se indignou contra esse povo e disse para eles, volte. Eles estavam com o pé na terra prometida, como assim dizemos. Mas, pela falta de fé, não puderam entrar. Então, tiveram que voltar e ficar caminhando no deserto. E é por isso que a gente, quando lê Números, a gente vê que passaram no Sinai, e a gente vai passando e lendo os capítulos aí, assim, e acamparam no Sinai. E depois, lá na frente, e acamparam no Sinai, porque essa é uma geração, é o que a gente chama hoje de movimento sem deslocamento. É correr na esteira, é não sair do lugar. Então, era um povo que, por causa da incredulidade, foi condenado a viver no deserto. Então, eles passaram ali, já tinham passado os 2 anos, passaram mais 40. É daí que o povo hoje soma que uma geração dura, em média, 40 anos. Porque o povo no deserto, a primeira geração, ela passou 40 anos, 38 anos andando em círculo, dando volta. É o cão correndo atrás da cauda. E aí agora Deus diz que eles não vão entrar. E agora nós vamos para a conquista de Canaã. Então eles estão chegando e eles vão
chegar pela Transjordânia. Transjordânia é isso aqui. Eles vêm aqui, daqui até aqui, era para ser a nação de Israel. Isso aqui é a terra prometida por Deus. De um lado tinha o mar Mediterrâneo, como fronteira, do outro lado tinha o rio Jordão. Mas o que aconteceu? Quando eles vieram para conquistar a terra prometida, tinha aqueles que tinham muito gado. E essa terra, do lado de cá do Jordão, do lado leste, que hoje é chamada de Transjordânia, 2,5 tribos pediram para ficar aqui. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Por isso você vai ver Manassés aqui e Manassés do outro lado. Então, esse povo, quando viu que essa área era uma área fértil, eles pediram a Moisés: Moisés, deixa a gente ficar do lado de cá do Jordão. E Moisés disse: olha, se vocês nos ajudarem a conquistar a terra que está além do Jordão, então depois que vocês terminarem de conquistar, vocês podem voltar e se instalarem aqui. Não era isso que Deus queria. Por isso, sempre que houve ataques, essa parte da Transjordânia, a meia tribo de Manassés, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, eram as primeiras a serem atacadas. E eles viviam muito próximo a inimigos, tá? Os amonitas e os moabitas, que eram filhos de Ló, as filhas do incesto. Então, nós vemos a Ruth, que vai de Moabe para as terras de Belém. Os amonitas, então, eram parentes de Israel, mas eram inimigos de Israel. E tem aqui Edom. Então, nós vemos que Israel está cercado de inimigos. Do lado de cá, você vai encontrar os filisteus, que eram inimigos terríveis de Israel. Aqui em cima, bem aqui, vai ter Tiro. Aqui vai ter a Assíria. E mais acima vai ter a Assíria. Aqui embaixo vai ter o Egito. E aqui vai ter a Babilônia. Então, Israel vai estar num triângulo, onde as três superpotências, a Síria, o Egito e a Babilônia, estão, e Israel está no meio. Mas fora essas três superpotências, eles têm inimigos terríveis, bem pertinho. Os amonitas, os moabitas. Os moabitas eram considerados satanistas. Ruth tem muita coragem de ir para Israel. E os edomitas, de Edom, segundo nome de Esaú. Então, os edomitas nutriam, desde a época em que Jacó enganou Esaú, um ódio pelo povo de Israel. E Israel agora tem que conquistar essa terra. Então, Israel vem por aqui, ele vai tentar conquistar, ele vai entrar aqui por Bazã. Bazã, que era onde ficavam as terras de Og e Seom. Eles vão entrar por aqui
para tentar conquistar essa terra prometida. Mas essa terra prometida é essa aqui. Aqui é o Rio Jordão, ele começa lá nos altos, ele começa lá no norte, onde hoje é o Líbano. Aí ele vem, ele se transforma no Mar da Galileia. E aí ele vem descendo, descendo, até desaguar no que a gente chama de Mar Morto. E aí nós temos 3 tribos do lado de cá que falam da Transjordânia, ou seja, tribos que estão, elas não têm fronteira. Elas estão à mercê dos inimigos. Então, aí agora, nós vamos ver a passagem pelo território de Edom. Capítulo 2, eles chegaram e Deus vai dizer qual foi o caminho que eles vieram. E o porquê eles deviam fazer aquilo. Deus, Moisés vai fazer uma espécie de retrospectiva e dizer o que eles não devem fazer. Então, eles não devem provocar o povo de Edom. Edom era... Os edomitas eram descendentes de Esaú. Esaú já tinha sido traído por Jacó, o fundador da nação de Israel. Então, tinha um ódio já no coração. Os edomitas são marcados, são conhecidos pelo ódio. Vai ter um livro lá nos Profetas Menores, escrito pelo profeta, porque os edomitas nunca conseguiram retirar, remover de seu coração e mente esse ódio contra Israel. Então Deus instrui a Moisés que esse povo passando na terra de Edom, então veja aqui no mapa, eles vêm aqui por Edom, eles chegaram aqui, e aí eles vão subindo na direção aqui para poder entrarem na terra prometida. Então eles vão passar pelo território dos edomitas, dos moabitas, dos amonitas, e aqui é a terra deles. Então eles são tentados a cobiçar as montanhas de Edom, porque eram fortalezas. O Império Romano teve muita dificuldade para conquistar Edom. Edom, por muitos anos, foi uma grande força no mundo antigo, até que os romanos conseguiram. Então, Deus ensina que eles devem contornar a terra de Edom. Deus diz: passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, eu não darei essa terra, não tentem tomá-la, porque eu não darei, essa terra já pertence aos edomitas. Eu as dei, essas terras, aos filhos de Edom, então não adianta. Então vocês não devem provocar. O que vocês precisarem ao passar por essa terra, vocês devem comprar. Então evitem qualquer tipo de provocação para não alimentar mais o ódio, porque vocês vão viver cercados por esse povo. E aí Deus diz: olha, eles vão subindo, vão chegar agora no território de Moabe, de onde saiu Ruth. Então o Senhor disse: não perturbem os moabitas. Que Deus tinha um objetivo, era chegar à terra prometida. Então, eles não podiam se encantar com as terras da além do Jordão. Então Deus diz: não tentem lutar contra eles, porque eu entreguei essa região aos descendentes de Ló. E aí acontece o juízo sobre a primeira geração, e é um exemplo para a nova.
Moisés disse assim, o tempo que caminhamos de Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Aí você já notou que Moisés faz questão de voltar a esse assunto. Olha, os pais de vocês passaram 38 anos andando em circo. Passaram 38 anos até caírem prostrado pela falta de fé. Então, é um discurso para gerar, produzir fé. Aí diz assim, até toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então, os amonitas também devem ser deixados em paz. Ele diz, olha, não mexam com os amonitas, que eram descendentes de Ló. Então, lembre, moabitas e amonitas eram parentes de Israel. Distante, mas eram filhos de Ló com suas filhas. E os edomitas ainda eram mais chegados, porque eram filhos de Esaú, filho de Abraão, irmão de Jacó. Então, por causa desse ódio entre essas pessoas que estão ali na Palestina hoje, nós temos um ódio que dura até os nossos dias, um ódio que cada dia é alimentado. E Deus está dizendo aqui a essa nação para não alimentar esse ódio. Para que Israel não tentasse. E aí o que aconteceu? Quando Israel voltou para a Palestina em 1948, na guerra em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou lugares, né, até estratégicos, que eles precisavam, mas por causa desses lugares que eles ocuparam para a defesa, para a proteção de suas próprias vidas, até hoje há uma crise no Oriente Médio. E Deus, naquela época, já vinha avisando, não faça isso, tenha cuidado, não provoque. A terra de vocês é lá do outro lado. Então, a história usada para mostrar que é possível a conquista de Canaã. Ele agora vai mostrar. Essa região era considerada a terra dos Refaíns. Tupinins é a ideia de gigante, de grande. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos, como os enaquitas. O Senhor os exterminou. Os amonitas os expulsaram e se estabeleceram no seu lugar. Então, o que Moisés está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, um povo sem Deus conquistou gigantes, expulsou gigantes da terra. E vocês vão enfrentar gigantes. Os vossos pais tiveram medo, mas pessoas pagãs conseguiram. Pessoas que não tinham Deus conseguiram. Então ele está agora mostrando ao povo que gente sem Deus conseguiu. E aí agora vai haver a conquista da Transjordânia. Então agora vai haver, agora não é mais a história, agora é a ação. E a primeira coisa, quando eles chegam na fronteira, como nós já vimos, eles têm dois reis poderosos, inclusive um que é gigante, o rei Og. E eles têm a oposição de Seom, no início da conquista. Deixa-nos passar pela tua terra, eles vão pedir a mesma coisa que eles têm pedido, os outros vêm deixando passar, mas aqui não vai deixar passar. E aí, o que acontece? Diz assim, assim chegaram ao Jordão, ou seja, eles estão agora na fronteira da terra prometida. Mas, através dele,
a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu o coração para entregá-lo nas vossas mãos, como hoje se vê. Então, assim como Deus tinha feito com o faraó, para mostrar o seu grande poder, agora, o primeiro rei forte, o primeiro obstáculo, o povo de Israel está quase com o pé na terra prometida, mas agora tem um obstáculo muito grande antes de entrar. É uma espécie de treinamento para quando entrarem e forem lutar para expulsarem os cananeus, os heveus, os fariseus, eles já estarem preparados. Então tem o começo da ocupação. Disse o Senhor: estou entregando a você Seom e a sua terra. Comece a ocupação e tome posse dela. Aí ele lembra os feitos de Deus. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e as cidades que ficam no mesmo vale, até Gileade, não houve cidades de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Ele começa a dizer àquele povo que vai entrar no Jordão: olha, nós enfrentamos um rei poderosíssimo, cidades fortificadas, fortalezas quase que intransponíveis, mas Deus nos deu vitória. Tudo isso, Moisés está lembrando a esse povo que quando eles passarem do Jordão, quando eles atravessarem para o outro lado do Jordão, eles vão enfrentar lutas semelhantes. E Moisés está preparando essa segunda geração para não temer, para acreditar. E aí ele vai lembrar de novo da vitória agora sobre o segundo rei, que é o gigante. A cama dele tinha 4 metros. Og, rei de Bazã, nos atacou com todo o seu exército em Édrei. E aí o que acontece? Agora Deus dá vitória a Israel. E Israel vence agora toda a terra do lado de cá do Jordão, aqui onde nós vamos concluir nossa aula. Então, agora, o que acontece? Israel, aqui, essa área aqui, é a área da Transjordânia, então Israel vem por aqui, eles passam aqui, os edomitas não podem tocar, então eles passam por longe dos moabitas, passam por longe dos amonitas, e aí eles vão subindo até chegar aqui, a Bazã. Aqui é onde estavam os reis mais fortes. E eles vão... Aí eles atacam esses 2 reis e conseguem a vitória. Ou seja, ele já tem o domínio desse lado do Jordão. Aqui tudo, Israel já tem domínio. Agora Israel vai ter que conquistar a terra prometida que fica além do Jordão. Então, essa primeira conquista fez com que meia tribo de Manassés quisesse ficar do lado de cá, a tribo de Gade e a tribo de Ruben. E aí o Jordão, que era a fronteira, esse Jordão que está aqui, tornou-se um divisor entre as tribos do leste e as tribos do oeste. Então, Deus abençoe. Alguma pergunta, irmã Keile? Não, pastor. Só colocar que foi muito bom a apresentação com o mapa, porque ajudou a ter uma ideia mais ampla, uma visão mais ampla assim dos acontecimentos. É bom, porque muitas vezes a gente não usa estes
estes mapas que estão lá nas nossas Bíblias, Isso. e eles são muito interessantes porque a terra prometida era só isso aqui. Então, não era para ficar ninguém aqui. O Jordão era para ser uma espécie de muro. Mas como essas tribos gostaram desse lugar aqui, e eles foram pedir a Moisés, e aí Moisés consentiu. Não era a vontade de Deus, era um consentimento. E aí isso aqui se tornou o ponto vulnerável de Israel. Aí nós vemos, quando a gente observa aqui, vemos os inimigos deles, edomitas, os filisteus, os amalequitas, os amonitas, os moabitas, todos esses povos que estão ao redor. Então, do outro lado, Israel só tem o mar. Então, do lado de cá, eles estão todos rodeados de inimigos. Então, é um povo que tinha que andar em obediência a Deus. Ainda mais que tinha aqui a Assíria, aqui em cima, bem no Deus alto. já tinha, Deus já tinha traçado toda a estratégia, né? Isso, e agora Moisés está dizendo, ó, os pais de vocês não entraram porque e Deus ia deixar eles num lugar onde eles dependiam de Deus. Aqui era o Egito. Bem embaixo, quando a gente pega um mapa maior, é o Egito. E aqui é a Babilônia. Então veja onde é que Israel está. É um triângulo. Então, quando há uma guerra entre a Babilônia e a Síria, Israel é invadido. Quando há uma guerra entre a Babilônia e o Egito, Israel corre perigo. Quando há uma guerra entre o Egito e a Síria, Israel corre perigo. Isso os perigos maiores. Mas, além de tudo, eles têm, como nós já vimos. Então, essa questão da gente olhar nos mapas, da gente ver, vai ser uma das nossas aulas, que é geografia bíblica, como era o mundo, por onde eles passaram, nos ajuda a compreender como era. Por exemplo, a gente vê o Jordão todo aqui, nós vemos as tribos, Naftali, Aser, né? Zebulon, aí nós temos aqui Manassés, duas partes, porque Deus disse que ia dar porção dobrada aos filhos de José. Então, Manassés tem duas partes, aí a gente diz, Deus deu porção dobrada, Deus cumpriu porção dobrada aos filhos de Israel. Então, quando a gente vê isso aqui, nos ajuda muito na compreensão. Então, Deus abençoe. Um abraço do irmão Fabiano. Fico com Deus Amém. e amo muito vocês. Amém. Obrigado, pastor.